Olá, aqui é a professora Stefania e seja bem-vindo à sua segunda aula. Na aula de ontem, eu te ensinei a montar um cronograma de estudos, onde a gente aprendia as 4 principais áreas do inglês: listening, speaking, writing e reading. Leitura, escrita, fala e audição, a parte auditiva do nosso aprendizado. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a estudar um passo a passo para que você consiga aprender essas 4 áreas do inglês. Enfim, você vai unir a programação e o método. Fazendo isso, eu tenho certeza que você vai conseguir aprender e vai conseguir ter uma rotina de estudos que realmente te leve à fluência. Beleza, nós temos 4 áreas do inglês, eu estou falando delas para você desde ontem. A primeira área que eu vou te ensinar a estudar é a área do reading, a sua leitura. Muita gente acaba deixando o reading de lado. Mas veja bem, o reading envolve também entender o que você lê, interpretar e poder conversar com outras pessoas. Eu conheço algumas pessoas que leem perfeitamente, mas se você perguntar qualquer coisa sobre o que ela leu, ela não vai saber te responder. Eu vou te ensinar aqui a ler e a entender o que você está lendo. Primeiro passo, escolha um material de acordo com o seu nível. Se você está começando agora, escolha algo bem curto mesmo, um parágrafo ou uma manchete de um jornal, qualquer coisa. Mas se você já estiver um pouquinho mais avançado, você pode escolher um material um pouco maior. Talvez uma história, um texto, um artigo de uma revista que você gosta. Enfim, escolha sempre de acordo com o seu nível. E se você tiver o áudio também, melhor ainda. Segundo passo, ouça várias vezes o texto e acompanhe a leitura. Quanto mais você ouvir a pronúncia daquelas palavras, você vai acostumar a ler corretamente. Então você não vai cair nos vícios de leitura, que é olhar uma palavra, imaginar como ela é e falar, e gravar como se aquilo fosse certo. Você já vai aprender a ler da maneira correta, porque você já vai estar ouvindo a pronúncia da forma correta. Terceiro passo, você está com aquele texto ali, certo? Agora você vai anotar em uma folha separada as palavras que você já conhece, porque aí você não vai precisar perder tempo com elas ou ficar quebrando a cabeça para tentar entender o que elas são. Você já conhece elas, então já pula para o próximo passo. Quarto passo é o seguinte, procure a definição das palavras que você ainda não conhece. Veja bem que a gente já filtrou, né? Você já anotou o que você conhece, deixa guardadinho lá, e agora a gente vai para as palavras que você não conhece ainda. E aí você pode colocar no Google, ou se você tiver um dicionário online, como o Cambridge, por exemplo, que é sensacional, você pode usá-lo, já olha a pronúncia, já vê um exemplo numa frase, enfim, entenda a definição dessas palavras novas que você não conhece ainda. Quinto passo, leia o texto mais de uma vez ao dia. Não adianta você só ler o texto no momento em que você está estudando. É ótimo, ajuda, sim, é bacana, mas você tem um dia inteiro para ler esse texto. Então, se ele estiver no seu celular, coloque ele no papel de parede, ou deixa ele bem fácil, ou manda para algum amigo que você está ali no WhatsApp o tempo todo, ou se você estiver com ele numa folha, deixa ele em cima da sua agenda ou na sua mesa, em algum lugar que você possa ver durante o dia e relembrar aquilo que você leu. A segunda área que eu vou te mostrar um passo a passo é o writing, a sua escrita. Como que você vai fazer isso? Mais uma vez, primeiro passo, escolha o material correto, sempre de acordo com o seu nível. Segundo passo, leia esse texto uma vez em português. Para quê, teacher? Para você entender o que ele está falando, para você não ser bombardeado de informações e ficar desesperado porque não está entendendo nada. Então, leia uma vez em português, saiba sobre o que é o texto, o contexto, a história, e só depois disso você vai para o texto em inglês. Terceiro passo, acompanhe a leitura do seu texto com o material em áudio. É muito importante que quando a gente estiver treinando a nossa escrita, a gente também veja a pronúncia das palavras. Mas por que, teacher? Não tem nada a ver ouvir a pronúncia e escrever? Porque assim você vai perceber como são os sons das palavras em inglês. À medida que você vai escrevendo, você vai vendo que às vezes a letra E tem um som de I, às vezes a letra A tem um som de AN, a depender das palavras. Isso, de certa forma, já é meio que um estudo mais avançado e profundo dos sons do inglês. Então, isso vai ajudar bastante você. Quarto passo, tente reescrever o texto. Mas eu não estou falando aqui para você copiar palavra por palavra. Você lê o texto, você anotou ali, você já viu o que você entende, você já sabe a história.
tente escrever esse texto novamente com as suas próprias palavras. Se você estiver num nível mais avançado, você pode escrever uma viagem que você fez, ou imagine que você está contando ao seu amigo uma novidade incrível na sua vida. Enfim, escreva. Quanto mais você escrever, mais você praticar mesmo, seja no celular ou numa folha, mais fácil vai ficar para você dominar a sua escrita. Quinto passo. Escolha até 10 palavras desse texto que sejam novas para que você crie outras frases. Imagine que o seu texto fala sobre comida. Então, escolha 10 palavras daquele texto e monte 10 novas frases. Porque isso vai ajudar você a associar as palavras que você está ouvindo e vai ajudar na memorização, além de ajudar na escrita também. Agora está na hora de melhorar o nosso listening. Como que a gente pode estudar o listening nos dias daquele cronograma que você preparou? Primeira coisa que você vai fazer, escolher um material de acordo com o seu nível. Todas as áreas no inglês precisam ser de acordo com o seu nível, tá bom? Segundo passo, você vai ouvir várias vezes esse áudio, seja um podcast, um diálogo, uma conversation, um trechinho de um texto. Você vai ouvir ele várias vezes, sem tradução, sem a parte escrita, sem legenda, nada. Como se você fosse um nativo. Você vai ouvir tudo em inglês. Quando eu falo várias vezes, eu não estou falando 5, não. Eu estou falando de 15 para mais, para cima. Então, ouça várias e várias vezes. Terceiro passo. À medida que você está ouvindo, anote as palavras que você já conhece, para que você não perca tempo com elas depois. Quarto passo. Ouça mais uma vez o texto, mas agora pode usar a parte escrita. Se você quiser ouvir 3, 4, 20 vezes, não tem problema. A diferença aqui agora é que você tem uma parte escrita para te acompanhar, para te guiar, para você saber se você realmente anotou, se você ouviu e entendeu o que realmente está falando ali naquele texto. O quinto passo é procurar definições das palavras novas que você ainda não conhece. Pega essas palavras, procura no dicionário, procura no Google, tenta criar frases novas, uma forma de associar aquele vocabulário à sua vida. E o sexto passo, faça um shadow listening. O que é um shadow listening? É como se fosse uma audição sombra. Você vai tocar o áudio e agora, sem tradução, sem parte escrita, nada, no cru mesmo. Você vai colocar esse áudio mais uma vez e vai ver se você consegue entender todas as palavras que são ditas ali. O contexto, a história, quem está falando, o que está acontecendo. E se você perceber que ainda está com alguma dificuldade, continue ouvindo e repetindo esse processo, até que você sinta confiança de que você está entendendo aquilo que você está ouvindo. Agora está na hora da gente treinar o nosso speaking, a nossa fala. Talvez seja o momento que você mais quer, né? Seja a área que você mais deseja aprender, porque realmente é uma das, mais essenciais em inglês. Você precisa falar o idioma, certo? Primeiro passo, escolha um material que você goste, de acordo com o seu nível, de acordo com o conteúdo que você ache bacana, algo que te prenda a atenção e que te mantenha focado no momento do estudo. Segundo passo, você vai ouvir esse áudio que você escolheu sem a parte escrita por pelo menos 4 vezes. Então, gente, é de 4 para 10. Pode ouvir muitas vezes mesmo, não tem limite. Se você ouvir 30 vezes, não quer dizer que você não sabe inglês, você está estudando. Então, tenha paciência e ouça várias vezes. Terceiro passo, preste bastante atenção para você não confundir com o segundo. Você vai ouvir o áudio sem a parte escrita, pausar e repetir. Por que você vai fazer isso? Ah, teacher, não tem como eu fazer isso se eu não sei o que eu estou falando. Aqui a gente vai focar no som das palavras. Você tem que tentar pronunciá-las corretamente, mesmo que você nem saiba que palavra é. Então, ouça o áudio. Após uma frase, pausa. Repete o som que você ouviu daquela frase. Quarto passo, ouça novamente com pausas, mas agora com a parte escrita. Você já sabe pronunciar, você já entendeu o som das palavras, você só precisa agora relacioná-las com uma parte escrita mesmo. Então, você vai ouvir, pausar, falar e ler. Simples assim. E aí, você está anotando tudo? Não se esqueça que mesmo que eu não fale aqui no passo a passo, é sempre importante que você procure a definição dessas palavras novas. Então, nesse momento que você leu,
e tá vendo ali que tem algumas palavras que você não conhece ainda, esse é o momento de você procurar a definição dessas palavras, tá? Para você também não sair ignorando tudo e se preocupar só em falar sem nem entender o que você está falando. Quinto passo, faça um shadow speaking. O que é um shadow speaking? Você vai ouvir e falar junto com o áudio. Não é para pausar e falar depois. Você vai falar junto com o áudio. Por que a gente faz isso, teacher? Para você treinar o seu ritmo, a sua entonação. Você pode fazer também uma expressão corporal, usar o sentimento que aquela pessoa está usando no áudio que você está ouvindo. Então, faça uma sombra. Você é uma sombra daquilo que você ouve. Então, fale em cima do áudio e tente acompanhar exatamente na velocidade que você está ouvindo. E um sexto passo, tente montar frases novas. Sabe aquelas palavras que você procurou a definição? Monte frases com elas. Você viu que todas essas 4 áreas sempre começam em escolher o material certo e terminam em montar frases novas. Porque tudo isso é um passo a passo que está em conjunto e você precisa fazer todos eles à risca para você não esquecer. Bem, nessas 2 aulas eu te ajudei a montar um cronograma e a usar um passo a passo para que você treine as 4 áreas fundamentais para você atingir a fluência no inglês ou em qualquer outro idioma. Agora, você vai juntar essas 2 ferramentas que eu te dei a um método exclusivo que já foi aprovado por mais de 2.000 alunos, que agora entendem o inglês e conseguem falar com fluência. E esse método é o método inglês em 21 dias. Nesse método, nesse treinamento, eu ajudo você a entender as frases, as estruturas, os tempos verbais em inglês, para que você entenda e saiba montar qualquer frase, saiba falar qualquer coisa. Porque você vai juntar o seu cronograma, o seu passo a passo e estruturas e vocabulário que você precisa. E para te animar, para te ajudar, eu vou te dar um bônus imperdível. Vai ser uma coisa incrível. Se você garantir a sua vaga nesse treinamento, você vai ganhar uma super live comigo para que a gente converse, treine o inglês, pratique, veja na prática como funciona esse cronograma, o passo a passo e o método que eu estou te ensinando. Geralmente, essa live que eu faço custa R$47, mas eu já vou juntar tudo nesse pacote para você, já vou liberar para você de graça como um super bônus para te animar e te motivar a se inscrever no nosso treinamento. Agora presta bastante atenção no que eu vou te falar. Essas vagas serão liberadas no dia 30 de maio, no sábado, a partir das 9 horas da manhã e serão encerradas no domingo às 11h59 da noite. Então você tem mais ou menos aí 2 dias para fazer a sua matrícula. Mas corre, porque são apenas 20 vagas novas para esse treinamento. Thank you so much. Muito obrigada por me assistir até aqui. See ya!